A escravidão dos nativos foi muito utilizada pelos portugueses durante a colonização. Em uma região como a Amazônia, repleta de rios e florestas, os índios eram considerados como a melhor alternativa para se explorar as riquezas da terra. Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há alguns séculos. 500 anos, o Brasil Colônia na TV. Episódio 6, Entre a Fé e a Espada. Duas coisas faziam a Amazônia ser bem diferente do resto do Brasil: seus rios e sua floresta. Vejam neste mapa a quantidade de rios que estão ligados ao rio Amazonas. Se a floresta era fechada e perigosa, os rios podiam ser usados para se chegar a várias partes do interior. O convívio com essa realidade criou um jeito muito especial de viver, um jeito que até mesmo os colonizadores tiveram que aprender. Toda manhã o pajé ia para as margens do rio. Diziam que o rio falava com ele. Ninguém podia ir, só o pajé. Mas certa vez um curumim foi atrás dele para ver o que ele fazia. E o que foi que o curumim descobriu? Você não imagina, Indy. O pajé balançou o maracá e invocou os encantados, criaturas que vivem no fundo dos rios. Pegou um punhado de folhas secas e jogou no ar. O vento soprou forte e as águas se encresparam. Depois fez silêncio. Aí o curumim começou a ouvir muitas vozes dos encantados cantando ao longe. Um deles apareceu. A boiuna, uma cobra imensa. E o pajé começou a conversar com ela. Aqui estou, boiuna. Tem algo para me contar? Os homens brancos estão vindo. Chegarão aqui em breve. O que devo fazer? Preste atenção aos homens que vão chegar. Grandes transformações estão vindo. Grande perigo se aproxima. Perigo para o seu povo, para o rio, a floresta. Perigo até para nós, os encantados. Todos poderemos desaparecer para sempre. O curumim ficou lá, parado, quieto. Podia até ouvir o próprio coração. O curumim viu a boiuna? Não, o pajé via. O curumim sonhava. E os homens brancos, vó, vieram mesmo? Vieram. As pessoas da tribo, elas tiveram medo? Uns tiveram medo, outros curiosidade. Mas teve gente que ficou muito desconfiada. Ficaram na beira do rio, olhando os brancos chegarem e descerem das suas canoas com as mãos estendidas, cheias de presentes. Os brancos perguntaram se sabíamos onde havia ouro e prata. Eles só pensam nisso. Ficaram algum tempo e depois foram embora. Os brancos não fizeram nada, vó. Não prenderam ninguém. Não. No começo eles só vinham para aprender, entender onde estavam pisando. Depois vieram mais e mais vezes. Vieram tantos brancos que aos poucos as pessoas da tribo notaram que nem todos eles eram iguais. Alguns deles eram inimigos entre si. Outros mostraram que eram inimigos da tribo. Primeiro começaram a levar as pessoas com eles. Elas partiam e nunca mais voltavam. E para onde os brancos levavam as pessoas? Para as missões, lugares como este aqui.
As missões ficavam nas margens dos rios. Eram aldeias administradas por ordens religiosas, como jesuítas, franciscanos e dominicanos. Nesses lugares, os índios tinham aulas de religião, mas no final, o que aprendiam mesmo era trabalhar para os brancos. Os colonos negociavam com os padres para conseguir a mão de obra dos nativos e assim extrair produtos da terra. Cacau, canela, salsa, cravo e muito mais. Os índios que conheciam bem a região eram obrigados a entrar na floresta para colher esses produtos, que os portugueses venderiam caro na Europa. Os portugueses faziam isso com todas as tribos. Dependia da tribo, dependia dos portugueses. Havia aqueles colonos que chegavam oferecendo anzóis para pescar, facas de ferro, sal. Os nativos foram se acostumando com aquilo tudo, até porque eram coisas que facilitavam a vida. E ficou assim. Eles traziam coisas de homem branco e as tribos davam coisas da floresta para eles. Ah, pelo menos ninguém morria. Morria sim, Andy. Ai, às vezes morria muita gente. Os nativos morriam a centenas, pois não tinham defesa contra as doenças trazidas pelos europeus, como a gripe, o sarampo e a varíola. Sem falar que os brancos pegavam os índios das missões e os mantinham trabalhando dia e noite. Muitos morreram de tanto trabalhar. Esta situação de sofrimento não agradava os religiosos, porque afastava os índios das missões. Padre Vieira, provincial dos jesuítas vindo de Lisboa, tentou resolver o problema. Precisamos de índios. Eles conhecem tudo por aqui. Não damos um passo nessa terra sem eles. A maioria dos índios foi para as missões. Queremos que eles trabalhem para nós. Mas os padres não querem deixar. Claro! Vocês dizem que querem contratar os índios e acabam ficando com eles como escravos. Isso quando não entram nas aldeias cristãs e capturam todos como se fossem animais. Padre, por Jesus, entenda! Precisamos de muitos índios. Não vale a pena sair por aí, parando de missão em missão, até conseguir a quantidade que precisamos. Acordem, meus filhos. Deus espera que vocês libertem os cativos e oprimidos. Vocês se queixam. Ai, quem nos há de buscar um pote de água, um feixe de lenha? E eu digo, vocês mesmos podem fazer isso, porque é melhor sustentar-se do próprio suor do que viver às custas do sangue alheio. O que o senhor quer dizer com isso? Acha que devemos trabalhar no lugar dos índios? É isso mesmo. Escrevi ao rei para libertar todos os nativos. Vocês vão ter que se virar sem eles. Mas isso vai nos prejudicar. Sem nossos escravos, perderemos a colheita do cacau. E do algodão, do fumo, perderemos tudo que temos. Reconhecendo que a situação poderia ficar ainda pior, Padre Vieira apresentou uma solução provisória que atendesse tanto aos interesses das missões quanto dos colonos. Acho um absurdo vocês escravizarem os índios. Mas, enquanto não resolvermos esta situação, os índios que foram registrados como escravos poderão continuar escravizados. Silêncio! Eu não terminei. Os índios que não foram registrados terão que receber salário para continuar trabalhando para vocês. O que era um escravo registrado? Era o nativo, que não aceitava a catequese, que lutava contra os portugueses e acabava capturado. Essas lutas eram chamadas pelos brancos de guerras justas. Então os padres não eram contra a escravidão dos índios, vó? Mais ou menos. Alguns padres só defendiam os nativos se eles aceitassem a religião dos brancos. Padre Vieira acabou conseguindo um decreto de Portugal. Ele dava às ordens religiosas na Amazônia o direito de proteger todos os índios que elas quisessem. Os colonos não gostaram e expulsaram Vieira junto com outros jesuítas. Limitados pelas leis, os portugueses continuaram subindo os rios, avançando pelo interior para conseguir mais índios. Encontraram outras tribos e a escravização continuou. Esse deslocamento de nativos do interior para as vilas e plantações dos brancos era chamado de descimento.
E ninguém fazia nada para impedir? Claro que sim. Os Manaus, por exemplo. Esse povo conseguiu reunir várias tribos da região do Rio Negro. Eles pretendiam resistir ao avanço dos portugueses. Durante 4 anos, os Manaus conseguiram dificultar a navegação de barcos portugueses nas águas do Rio Negro. Porém, o governador do Grão-Pará ficou uma fera e organizou uma grande expedição. O líder dos Manaus se chamava Ajuricaba. Houve luta e Ajuricaba foi preso. Os portugueses o acorrentaram e o levaram de barco até Belém. Contam que, quando o guerreiro viu a cidade, levantou-se da canoa e atirou-se nas águas, desaparecendo para sempre. Há quem diga que até hoje ele mora com os encantados no fundo do rio. Então os Manaus perderam a luta. Não, desta vez não. Depois da morte de Ajuricaba, os Manaus ainda resistiram por quase 30 anos. E houve outros que também resistiram, como a tribo dos Mura. Mura? Sim, os Mura viviam na região dos rios Madeira e Solimões. Ficaram com muita raiva quando um colono português tentou escravizá-los. Destruíram a missão que havia na boca do rio Madeira e passaram a combater os portugueses do jeito que podiam. O que foi, José? O que aconteceu com você? Os Mura. Estávamos indo para as minas de ouro de Mato Grosso e eles nos atacaram. E sabe da maior? Os índios que estavam conosco nos abandonaram e se juntaram aos Mura. Traidores! Melhor mandar logo uma expedição acabar com eles, como fizeram com os Manaus. Os portugueses bem que tentaram, mas não era fácil acabar com os Mura. Morreu tanta gente, mas os Mura continuaram resistindo por muitos e muitos anos. Por que nosso povo tem que sofrer tanto nas mãos dos brancos? Contam que um dia, no começo dos tempos, Deus enviou um de seus profetas barbudos para a terra. Trazia 2 espadas, uma de madeira e outra de ferro. O profeta pediu ao pai do nosso povo que escolhesse uma delas. Ele escolheu a espada de madeira, pois a madeira é nossa amiga e faz parte da nossa vida. Mas o pai do homem branco, que não conhecia a floresta, escolheu a espada de ferro, que corta a madeira. É por isso que temos perdido tantas lutas, pois a espada de madeira não é tão forte quanto a espada de ferro. Ainda bem que sabemos qual é a fraqueza da gente. Fica mais fácil de consertar. Basta a gente aprender a fazer espadas de ferro e tudo vai ficar bem. Não é, vó? É, meu filho. É sim. Tudo vai ficar bem. Entendi. Hora da aula. Já vai, Padre João. Até mais, vó. Até! Desde a viagem de Cabral, que os portugueses esperavam encontrar muitas riquezas no território brasileiro. No próximo episódio, veja como a descoberta do ouro no interior do Brasil começou a mudar a face da colônia e as suas relações com Portugal.